Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, conversando hoje com o deputado Daniel Coelho, do Partido Verde. No primeiro bloco, vimos as preocupações do deputado Daniel Coelho a respeito da possibilidade de instalação de uma usina nuclear no sertão pernambucano. Mas aqui vamos centrar mais na questão política. Deputado, no início da legislatura, o seu nome foi cotado para ser o líder da oposição. E com muita razão e pelo seu desempenho até agora, tem se mostrado um oposicionista ferrenho. Mas o seu partido, o Partido Verde, terminou entrando no governo estadual, participando da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Isso daí gera uma contradição em relação à sua atuação como deputado e o que o seu partido faz no governo Eduardo Campos? Eu acho que, quanto à nossa atuação, não. Acho que a gente está mostrando no dia a dia que eu não vou de forma alguma mudar aquilo que foi compromisso nosso com o eleitor, que é fazer um mandato independente, que é defender o que nós acharmos que é correto para a sociedade. Eu acho que a atuação do parlamentar deve ser dessa forma. Não é porque estou na oposição que vou ser contra algo que eu acho que é bom para o Estado. Se tiver alguma ação do governo que for boa para o Estado, for boa para a população, vai contar com o nosso apoio. Aquilo que a gente achar que é errado, como no caso o que a gente colocou aqui no primeiro bloco, a questão da energia nuclear, vamos ficar contra. Então eu acho que o debate tem que ser feito nesse sentido. E o Partido Verde tinha se colocado na campanha, no período eleitoral, como uma opção de projeto político independente. Nós tivemos candidato à presidência da República, que foi Marina Silva, tivemos candidaturas a todos os níveis aqui no Estado, governador, senador, deputados federais e estaduais, e todos fazendo um compromisso com o eleitor de ter um projeto de política independente. Passa-se a eleição, o partido vai e entra num processo de adesão ao governo. Eu acho que aí o partido ele pecou com o eleitor. Mais do que ninguém, a gente deve satisfação ao eleitor, e eu acho que o partido, de forma alguma, poderia ter, depois de ter pedido o voto ao eleitor como um novo projeto de política, ter feito uma adesão. Se quisesse contribuir com o governo, poderia sempre estar contribuindo com ideias, com sugestões, como a gente vai fazer na Assembleia, dentro da bancada de oposição. Então, hoje não há prejuízo para a nossa atuação dentro do parlamento, mas há, sem dúvida, um ponto ideológico de compreensão de como deve se fazer política que separa dois grupos no partido. Uns que entendem que nós devemos permanecer com a nossa independência e outros que promoveram essa adesão ao governo do Estado. Mas isso ameaça a sua permanência no partido? Olha, eu não vejo por que ameaçar. Eu continuo com a mesma coisa que disse na campanha. Na campanha eu fui às ruas, nós fizemos reuniões, nós fizemos caminhadas, fizemos comícios. E em todos os locais onde estive, me comprometi, olhando no olho do eleitor, dizendo, olha, a gente vai ter um mandato independente, vamos estar na oposição. A vitória de Eduardo era quase que inevitável, todos sentiam que ele ganharia a eleição pelas próprias pesquisas. Então a gente fez esse compromisso com o eleitor. Eu estou permanecendo com a palavra que foi dada. As pessoas votaram nesse projeto. Não fui escolhido para representar o Partido Verde na Assembleia por um grupo de dirigentes, fui escolhido pela população. Tinham outros candidatos do partido, inclusive, que tinham uma aproximação com o governo Eduardo Campos, mas a população não quis votar neles, quis votar no nosso projeto, que era o projeto da independência. Então, eu acho que a gente vai continuar lutando, em primeiro lugar, para que o Partido Verde ele se democratize, ele se abra mais à sociedade e que ele respeite a opinião que veio das urnas. Foram 47.500 pessoas que escolheram Daniel Coelho para estar ali naquela posição de representar o Partido Verde com independência e não estando preso. E a gente sabe que, infelizmente, assim funciona. No momento que você assume e indica cargos no governo, você tem suas limitações e passa a não poder mais falar o que pensa ou votar da forma como acha correto nos assuntos que vem à pauta na Assembleia. E isso pode ameaçar a crítica ambiental, por exemplo, a presença de um representante do Partido Verde na Secretaria de Meio Ambiente, isso daí, a política ambiental do governo pode melhorar ou piorar? Aí vai depender da vontade do próprio governo em mudar os seus conceitos de desenvolvimento para o nosso Estado. No primeiro governo, eu acho que o governo Eduardo Campos pecou em algumas questões ligadas ao meio ambiente. Suape foi um exemplo muito claro. Eu acho que, sem necessidade, aumentou-se a área de devastação ambiental ali naquela região. Poderíamos ter feito investimentos em Suape sem devastar mais, e o governo optou por fazer uma devastação maior. Então, a gente espera que tenha avanços.
Da nossa parte, nós vamos cobrar. Vamos cobrar, independente do secretário ser do partido A, B ou C, a gente vai fazer a cobrança daquilo que a gente acha que é correto. Então, nós vamos cobrar o governo e vamos trabalhar para que o governo avance, para que ele passe a ter um novo conceito de desenvolvimento para Pernambuco, né? De gerar um emprego, de gerar renda, mas com a sustentabilidade ambiental, né? Até porque quem paga o preço final e o preço mais caro quando tem um desequilíbrio ambiental é a população mais carente. Quando tem a enchente, quem paga é o pobre. O rico, normalmente, ele mora num local seguro, ele tem condições, inclusive, né, de sair numa situação de enchente, mas o pobre não, ele fica sem casa, fica sem ter onde morar, fica sem ter onde trabalhar. Outro exemplo, claro, de problema ambiental veio da Mata Sul. A enchente da Mata Sul, que ocorreu no ano passado, tem muito a ver com o desequilíbrio ambiental de décadas, não só desse governo, mas de décadas naquela região. Então, a gente quer realmente um Pernambuco pensando no desenvolvimento e no emprego, mas pensando também nesse assunto. Deputado, o senhor chega à Assembleia Legislativa nesse primeiro mandato numa bancada oposicionista muito pequena, onde majoritária a bancada governista e sem nenhum problema para a aprovação de qualquer projeto. Esse fato de estar numa oposição com poucos integrantes, isso aí dificulta o trabalho parlamentar? Acho que a oposição ela é minoria em todos os contextos, em todos os estados, em todos os parlamentos nesse país. Isso é do formato político que a gente tem. Eu fui, inclusive, líder da bancada de oposição na Câmara Municipal do Recife e a gente também tinha lá uma bancada com 7 vereadores. Hoje nós somos 10 deputados na Assembleia, todas duas, né, bancadas pequenas. Isso acontece no Congresso Nacional, é normal que o governo tenha a maioria. O importante é que a oposição ela dê o contraponto no debate. Não é porque você tem mais deputados que você vai ficar certo ou vai ganhar o debate na força. Você só vai ganhar o debate no argumento. E a oposição ela está lá para argumentar, para convencer, para convocar a sociedade para discutir os assuntos. E é assim que a gente tem que trabalhar. Eu acho que a questão numérica ela fica a segundo plano, até porque se nós fôssemos maioria, né, oposição seriam os que hoje estão no governo. É natural, quem está no governo ganhou a eleição, tem maioria. Então, isso faz parte do processo. A gente tem que realmente, né, se concentrar em estar debatendo o que é certo e o que é errado. E aí, às vezes, a gente consegue, né, inclusive, convencer o governo a mudar de opinião. Se o governo tiver uma capacidade de escutar o que vem da sociedade e o que vem da Assembleia, ele muitas vezes pode concordar com a oposição e mudar algum posicionamento. Deputado, essa nova legislatura, já como deputado estadual, se pensa em novos projetos nessa área de meio ambiente? Sem dúvida, a gente precisa avançar na questão da educação ambiental. Eu acho essencial que o Estado ele passe a adotar na sua rede de ensino a educação ambiental como prioridade. Com a educação ambiental nós podemos economizar muito em outras áreas, né, com coisas básicas de cidadania, a maneira certa de colocar o lixo, o respeito que a gente tem que ter pela rua que a gente mora, pelo ambiente onde a gente está inserido. Isso dá uma repercussão na limpeza pública, isso dá uma repercussão na questão da saúde. Quanto não se gasta de forma desnecessária nos hospitais, porque as pessoas ficam doentes porque moram num ambiente insalubre e muitas vezes por culpa também da população, né? Às vezes por culpa do Estado que está ausente em colocar a infraestrutura adequada, mas às vezes a própria população também, né, contribui sujando ou não preservando as suas áreas de convívio. E muitas dessas doenças poderiam ser evitadas com uma maior consciência ambiental. Então eu acho que esse tema, né, entre vários outros que nós gostaríamos de discutir, mas eu acho que a educação ambiental é prioritária porque ela muda de forma permanente a consciência das pessoas. Seria um projeto esse, nessa área de educação ambiental? Inclusive a gente já apresentou, temos uma lei hoje no município do Recife, que já está inclusive em prática, que é a educação ambiental na rede municipal. A gente quer que ela vá para a rede estadual de ensino, né, que pega não só aqui a capital, mas vai pegar o estado todo, né, promovendo aí, dando condição para as novas gerações de terem como eu acabei de dizer, uma nova consciência em relação aos temas ambientais. É um projeto, realmente é uma lei que já está inclusive em discussão dentro das comissões da Assembleia, né, junto com outros projetos que nós já apresentamos nesse início de legislatura, ligados à questão da proteção dos animais. Né. A gente tem aqui um tema que eu acho extremamente importante, principalmente esse tema abrange mais a questão da região metropolitana, né, a questão dessas carroças de tração animal. Você tem ali um problema duplo, o problema do maltrato ao animal, mas também tem um problema que é gerado para o trânsito. Não dá para a gente, né, conceber que cidades grandes como Olinda, como Jaboatão, como Recife, né, tenham ainda carroças de tração animal competindo espaço com os ônibus, com os carros, né, gerando acidentes, colocando o trabalhador que está ali na carroça também numa situação de risco.
né, esses animais maltratados aos olhos de todos. Então, esse também é mais um tema que a gente já está colocando em discussão através de projetos. Esse tema ambiental, logo no início, talvez nos anos 70, nos anos 80, era restrito a um grupo pequeno. Hoje a sociedade já está conscientizada dessa questão ambiental. Mudou muito em pouco tempo, Antônio. Eu acho que de 10 anos para cá nós tivemos uma virada completa na discussão ambiental, né? Realmente, até os anos 80, quem falava em meio ambiente era considerado um pouco maluco, né? Aquela conversa de doido, de maluco. E hoje em dia eu acho que todo mundo já tem a consciência, né, de que nós temos que respeitar o meio ambiente, de que a sustentabilidade é algo essencial em qualquer decisão política. Está aí a própria imprensa, os telejornais, a todo momento apresentando, né, a questão ambiental como parte da pauta. Então, com certeza, a consciência de todos mudou muito, inclusive o Partido Verde, que ostenta essa bandeira do meio ambiente hoje, já não é mais o único. A grande maioria dos partidos já colocam nos seus programas a questão ambiental como algo também importante. Então, passou a ser um tema, com certeza, né, da nossa sociedade, da sociedade brasileira, e por que não falar, não é um tema mundial hoje, é a questão do meio ambiente. E o que faltaria ao Partido Verde diante dessa conscientização sobre o meio ambiente? O que o Partido Verde poderia fazer para crescer numericamente, para crescer em representatividade parlamentar? Diante dessa opção? O partido, o Partido Verde, né, infelizmente, não cresceu no último ano. Nós tínhamos um deputado, que era o deputado Lucrécio Gomes, ele ficou em segundo lugar na chapa, eu fui eleito, agora continuamos com um deputado apenas. Eu acho que para o partido crescer, ele teria que ter mantido sua independência. O partido lançou o candidato a presidente, que foi a Marina, lançou os candidatos, né, locais aqui no estado de Pernambuco. A gente não conseguiu ter o crescimento, mas nós ganhamos em respeito da população, nós ganhamos, né, espaço na cabeça do eleitor e na cabeça da sociedade. Se nós tivéssemos mantido a independência, ficando distante da questão da participação do governo atrelado a cargos, eu acho que a gente poderia ser uma grande, né, poderíamos ter uma surpresa aí em 2012, aumentando, né, realmente, do ponto de vista numérico, a quantidade de parlamentares e de prefeitos eleitos pelo partido nas eleições municipais de 2012. Eu acho que é difícil o partido crescer se ele fica como projeto acessório de outras legendas, né? Se ele vai simplesmente e se agrega ao projeto do partido A, B ou C. Eu acho que o Partido Verde ele tem por vocação a independência. Com a independência a gente cresce, a exemplo do que aconteceu com outras legendas que tiveram crescimento, como foi o PT, né? Começou pequenininho, mas insistiu na independência, nos projetos de candidaturas próprias, e hoje é um dos maiores partidos do país. Eu acho que o PV, para crescer, ele precisa ir por esse caminho. Se for no caminho de virar projeto acessório de outros partidos, ele com certeza não vai sair do que está, vai permanecer, né, com uma grande bandeira, com uma ideia que é aceita pela sociedade, mas sem representação parlamentar. Agradecemos aqui a presença do deputado Daniel Coelho, do Partido Verde, conversando sobre questões ambientais e também questões políticas. Deputado, muito obrigado e até o próximo programa.